Pessoal, aqui é a Tati Moraes, eu sou professora de arte de vocês e a gente vai dar seguimento na apostila de vocês. Iremos continuar com o módulo 3 da apostila. Nós vamos continuar a falar do corpo como meio de arte, né? E agora a gente vai estar utilizando o corpo como suporte para a arte. Eu pedi para vocês pesquisarem para mim sobre tribos indígenas que utilizavam a pintura corporal como principal meio de arte. Eu trouxe aqui para vocês um exemplo. Essa é uma mulher da tribo Caduel. É uma tribo que ela é muito conhecida principalmente pela pintura corporal, né? As mulheres da tribo que faziam essa pintura, elas eram consideradas nobres, elas eram artistas mesmo, então elas possuíam alto status dentro da tribo delas. Elas não faziam trabalhos que seriam como se os trabalhos domésticos, né? Elas não faziam as atividades da tribo, elas tinham servas que faziam isso no lugar delas. Geralmente eram mulheres cativas de outras tribos, né? Mulheres que foram capturadas de outras tribos. Deixa eu mudar aqui, próximo slide. A gente vai começar a falar na apostila de vocês sobre essa forma de expressão, principalmente sobre a tatuagem. A tatuagem, ela tem uma origem histórica muito antiga. Desde o começo dos tempos, o ser humano ele utiliza a tatuagem para estar passando uma mensagem, tanto de lugar de pertencimento na sociedade onde ele vive, como ela pode ser considerada um meio de marcar uma passagem ou um ritual. Cada povo humano tem seu jeito de se vestir e se enfeitar. Em muitas culturas tradicionais, marcas, adornos e pinturas feitas no corpo podem indicar o papel de cada pessoa na sociedade. Podem também ser um módulo simbólico de representar a passagem de uma época da vida do indivíduo para outra, ainda significar o pertencimento dele a um grupo. O corpo é portador de mensagens. Pintar o corpo e usar adereços de alguma forma expressa o que somos e o que pensamos. Nosso primeiro exemplo é justamente a tatuagem, que era o que eu comentei com vocês. A gente tem uma foto que é de um guerreiro maori, com um moco no rosto, com essa tatuagem. Moco é um desenho permanente, né? Como se fosse uma tatuagem mesmo. Melhor, é uma tatuagem. O povo maori, formado pelos principais habitantes das ilhas da Nova Zelândia, desenvolveu padrões de desenho constituídos de linhas curvas e espirais. Esses padrões aparecem em sua pintura corporal permanente, o moco, e nas decorações de objetos utilizados no dia a dia. Teve uma época, que é quando a Nova Zelândia foi colonizada, que a pintura ela chegou a um ponto de ser proibida, essa pintura no rosto, né, essa tatuagem. E agora, recentemente, eles estão retomando essa pintura como uma forma de identificação com a cultura dos seus antepassados. Na outra página de vocês, a página 31, a gente tem um exemplo de uma gravura japonesa, uma xilogravura. Eu já comentei com vocês, mas xilogravura é gravura em madeira, tá? As xilogravuras são uma forma de arte tradicional na cultura japonesa. Com essa técnica, artistas representam paisagens, cenas de viagem, atores de teatro e personagens de conto. Essa imagem que está na apostila de vocês é o personagem de um conto, um romance de origem chinesa em que os heróis lutavam a favor do povo. Era muito comum
as pessoas, os trabalhadores daquela época, tatuarem os seus heróis, se tatuarem como seus heróis. Nesse desenho, o herói ele está sendo tatuado com um dragão. E era muito comum, como acontece hoje em dia também, de você ver um ídolo, né? Alguém que você ache legal, um super-herói, e você querer tatuar o símbolo dele no seu corpo. Você está identificando que você gosta desse personagem. Então, naquela época, no Japão, 1839, já era comum de acontecer isso, de eles estarem vendo esses desenhos, principalmente nesses romances ilustrados, se identificarem com o personagem e estarem fazendo a tatuagem referente a esse personagem. Além da tatuagem e da pintura corporal, não tem demais. A gente tem a performance. Nessa performance da Lígia Pape, pegaram várias pessoas e colocaram em um tecido. Então, eles uniram muitas pessoas em uma só. Tá? Na década de 1960, a artista fluminense Lígia Pape realizou projetos em que experimentava linguagens diversificadas e questionava o comportamento das pessoas. Divisor é uma obra que só toma forma quando várias pessoas se dispõem a experimentar uma vivência coletiva, passando a cabeça por um dos seus recortes feitos em um enorme tecido branco. O tecido unifica o grupo, transformando em um corpo único. Então, a artista utilizou vários corpos para formar um só. A gente tem na outra página essa foto, né, essa fotografia de um grupo chamado Secos e Molhados. É um grupo de rock nacional da década de 70, época em que meu pai nasceu. Mas assim, eles utilizavam muita pintura corporal e adereços. Em 1973, a banda de rock Secos e Molhados revolucionou a forma de colocar o corpo no palco no contexto musical brasileiro. Os músicos apresentavam-se com maquiagem e adereços extravagantes, em uma linguagem cênica inovadora, e misturavam solos de guitarras, elementos de outros gêneros musicais e poesia. Uma curiosidade, lembrando da tatuagem, falando em rock, a tatuagem ela foi mais popularizada depois que os roqueiros começaram a tatuar nos seus corpos as coisas que eles gostavam e se identificavam. Então, as pessoas acabaram, hoje em dia, né, acabaram recentemente, pegando isso para si. Então, a gente utiliza muito de estar tatuando o que a gente gosta, desenhos com diversos significados, e isso foi popularizado na época em que o rock estava em alta. A gente tem na próxima página de vocês mais 2 exemplos, outra fotografia. O artista gaúcho Carlos Vergara fotografou o Carnaval Carioca. Ele documentou o mais tradicional bloco carnavalesco, o Cacique. Nesse bloco, os foliões saem com fantasias iguais, inspiradas em adornos de povos indígenas. No Brasil e também nos Estados Unidos, todos são considerados caciques, ou seja, ninguém é visto como superior a ninguém. Como eu comentei a respeito do povo indígena, a pintura corporal era utilizada para demarcar graus que você estava inserido na sociedade. Era utilizada para marcar essa hierarquia. No caso desse bloco, é justamente o contrário.
Eles querem demonstrar que todos somos iguais e não querem ter essa divisão social. Aí a gente tem uma outra fotografia de um artista. Esse artista ele é muito interessante porque ele costuma fazer essas fotos, nessas performances. O artista Paulo Nazaré nasceu em Governador Valadares, Minas Gerais. Essa cidade se tornou conhecida pela grande quantidade de habitantes que migraram para os Estados Unidos. Ele também decidiu viajar, mas de maneira diferente. Em um ato simbólico, foi andando da capital mineira, Belo Horizonte, até a cidade de Miami. Seu trabalho mostra que o corpo não é apenas matéria física, mas também aquilo que ele vivencia. Na palavra do artista, sou parte de cada terra por onde pisam meus pés. Não há como separar essas terras com uma linha imaginária chamada fronteira. Na performance aqui representada, ele se fotografou usando folhagens para se proteger do sol. Paulo Nazaré também é um viajante que coleta histórias, imagens e objetos e registra suas ações. Nesse caso, o artista utilizou o próprio corpo dele como performance, como meio de arte, tá bom? E o último exemplo da apostila de vocês. Aí aqui tem, marcando a pesquisa que eu tinha pedido para vocês fazerem, né? Aqui tem uma foto de uma perfuração em Yanomami. Além da pintura corporal, alguns índios brasileiros e alguns outros povos costumam fazer essas perfurações. Também para demarcar pertencimento ao grupo social ou alguma passagem da vida. Os Yanomami são um grupo indígena que habita a floresta amazônica na região da fronteira do Brasil com a Venezuela. Assim como outros indígenas brasileiros, eles realizam pinturas e perfurações corporais. Além disso, enfeitam-se com braceletes confeccionados com plumas de pássaros. Os Yanomami perfuram o lóbulo da orelha, o septo nasal e o lábio inferior para inserir lascas de bambu. Nessa imagem, vemos uma menina com várias perfurações. No ritual de passagem da infância para a vida adulta, todos os adornos são removidos e colocados apenas ao final da transição. Como o último comentário meu, né? Na nossa sociedade também a gente tem o costume de quando a gente está na adolescência, a gente começa a fazer marcas no corpo. É como se a gente estivesse demarcando essa passagem da adolescência para a vida adulta, através de piercings, tatuagem. Então, o adorno corporal, a marca corporal, ela foi muito utilizada no passado e, de certa forma, a gente continua utilizando até hoje. Eu vou deixar para vocês uma atividade, tá, no portal. E até a próxima aula. Beijo, beijo.